E hoje teremos um podcast com a professora Beatriz. Qual é seu professor aqui na escola? Oi meninos, meu nome é Beatriz, eu sou professora de português e de produção de texto aqui na escola. E qual é a parte mais difícil de ser professora? Então, a parte mais difícil é quando alguns alunos não querem estudar. Ou não querem, ou estão com preguiça, ou estão com algum problema pessoal, não estão num dia bom. E a gente quer que os alunos estudem, né? Nossa vontade, a gente luta por isso. Então é muito difícil ter que ficar insistindo, ter que às vezes alegrar o aluno não tá num dia bom, tá meio triste, a gente fala, vamos, a gente tenta alegrar um pouquinho, né? Essa parte dá um pouquinho de trabalho, né? E qual é a sua maior paixão? A minha maior paixão, uma das minhas paixões é a da aula, né? Vocês sabem que a gente, nossa, dá maior trabalho, mas é muito gostoso dar aula. Né? Que só quem dá aula que sabe, quem já passou por isso, sabe como que é, assim, é apaixonante você ver as pessoas crescer, as pessoas aprenderem algumas coisas, os alunos eles vão mudando, são pessoas, né? Então vão mudando até a aparência física, é muito gostoso, assim, é uma coisa que eu gosto muito. Né? A minha outra paixão, acho que é a minha família. Eu adoro minha família, minha mãe, meu pai, meu irmão. Acho que são pessoas que eu tenho sorte nessa parte da minha vida. E do que você mais orgulha na sua vida? Que eu mais me orgulho? Eu orgulho das minhas conquistas, assim. Eu acho que a gente... Coisas simples, né? Eu acho que... coisas muito diferentes. Eu me orgulho de ter me formado, eu me orgulho de ter estudado, eu me orgulho da minha profissão, assim, do meu dia a dia. Tem dias que a gente fica insegura, né? Falar, será que eu tô fazendo certo? Mas eu, no geral, assim, eu acho que eu tenho orgulho da minha caminhada até aqui. Faz pouco tempo, viu, que eu dou aula, faz muito tempo não. Mas a gente vai, assim, vendo que dá certo, né? Os alunos vão se formando, vão arrumando emprego, vão falando pra gente, professora, eu tô trabalhando, professora, eu me formei. A gente fica orgulhosa, assim. E como você deseja ser lembrada? Eu desejo ser lembrada como uma pessoa que contribuiu. Eu gostaria de ser lembrada assim, uma pessoa que contribuiu para a vida de alguém, que contribuiu para a escola, por exemplo, aqui para a escola, se eu fiz alguma diferença, se eu fiz alguma diferença boa, né? Se eu contribuir, por isso que eu gosto de dar aula, né? Eu gosto de contribuir, ajudar, né? O que mudaria em si mesmo se pudesse? O que eu mudaria em mim mesma? Eu mudaria, às vezes, eu acho que eu sou um pouco enrolada. Né? Sabe assim, aquela pessoa que pensa muito antes de fazer? Às vezes eu faria as coisas sem pensar tanto, né? Quando a gente faz as coisas sem pensar, a gente corre riscos de errar. Mas, quando a gente pensa demais, às vezes passa tempo e fala, poxa, por que eu não fiz isso aquela hora? Né? Então acho que eu devia pensar menos, assim, fazer as coisas mais no impulso às vezes. Quando você descobriu que queria ser professora? Quando eu descobri, na verdade eu gostava de português na escola normal. E aí eu fui fazer uma prova de vestibular, eu passei no vestibular, mas eu não adoraria ser professora naquela hora, naquele tempo, eu não sabia que eu queria ser professora, né? Depois, quando eu fui começando a fazer a faculdade, a gente tinha que dar aula, a gente tinha que apresentar trabalhos, e eu tinha muita vergonha, eu era muito quietinha, né? E aí eu fui apresentando os trabalhos e fui me destravando um pouquinho. Eu gostava da matéria, a faculdade era muito legal, eu gostei de fazer a faculdade. Aí depois que eu fiz a faculdade, eu tinha que decidir se eu ia trabalhar ou se eu ia me especializar, estudar um pouquinho mais.
Só que acabou não dando certo de eu me especializar. Aí eu fui trabalhar. Aí eu vi que dava certo. Foi na prática. Foi assim, uns 6 meses que eu dei aula, né? Porque uma professora ficou grávida e eu fui no lugar dela. E aí eu achei divertido, assim, cada dia é um dia diferente, a gente não tem rotina. É gostoso, eu achei gostoso. Se você pudesse mudar uma coisa sobre o seu trabalho, o que seria? Mudar uma coisa sobre o meu trabalho, eu gostaria de trabalhar um pouco mais perto de casa. Vocês sabem, né, que eu viajo todos os dias, então eu gostaria de morar um pouquinho mais perto. Só pra ser do lado do trabalho, um pouquinho assim. Qual é a sua melhor estratégia para o sucesso? Ai meu Deus, eu não tenho muita estratégia. Eu sou assim, um pouquinho teimosa. Eu tento, aí eu tento de novo, aí eu tento de novo. Eu vou tentando. A minha estratégia, nem sei se a gente tem tanto sucesso assim, né, gente? Não vou falar que eu sou a pessoa mais bem sucedida. Mas para as coisas que deram certo, acho que foi persistência, foi não desanimar. Ai, nossa, que desânimo, não tô com vontade de ir lá dar essa aula hoje. Mas a gente tem que ir mesmo assim, porque de repente você não tá num dia bom, mas você levanta, toma um café, troca de roupa, toma aquele banho, você chega lá na aula, você dá a melhor aula do seu dia. Né? É surpreendente. De repente até um aluno, né, te conta alguma história engraçada e aí você descontrai, depende muito. Então a gente tem que persistir. Você tem algum arrependimento? Ai, meu arrependimento? Ai, tem alguns, né, gente? Mas assim, eu devia ter namorado menos, né? Eu namorei muito tempo, quem não sabe? Namorei muito tempo, muito sério. E acabei não conhecendo outras pessoas. Esse é um arrependimento que eu tenho, né? A gente tem que, às vezes, conhecer outras pessoas, não ficar só com uma pessoa só. Eu me arrependo porque eu passei por isso, né? O que mais? Eu me arrependo também de não ter estudado mais. Lembra que eu queria estudar mais ou trabalhar? Dá pra estudar mais e trabalhar junto. Mas teve uma época da minha vida que eu fiquei muito cansada e aí parei de estudar. Então eu ainda pretendo fazer mestrado, que é uma especialização, estudar um pouquinho mais. E qual seria o conselho para os nossos ouvintes para a última pergunta? Um conselho sobre os arrependimentos? O que você quiser. O que eu quiser, um conselho é que a gente tem que ser forte, a gente tem que persistir, né? As dificuldades que aparecem são pra gente crescer, né? Mesmo que seja assim, nossa, fui pra escola hoje e não tinha uniforme. Ah, eu fui pra escola hoje, meu tênis rasgou, meu chinelo arrebentou. Essas pequenas dificuldades vão desanimando a gente. Mas são coisas que é pra gente aprender. Se o chinelo arrebentou, pra gente aprender a arrumar o chinelo. Né? Então são coisas pequenas e a gente tem que persistir, a gente tem que levantar a cabeça. A gente, né? Amanhã é um dia diferente. Você vai vencendo dia após dia. Não desanimar, não se entregar assim, eu não vou mais, eu desisti. Não desistir, né? Porque a gente pode se surpreender, pode vir dias bem melhores. O que vocês acham? Ótimo! É verdade. Né? E esse foi o nosso podcast. Obrigada. Então, esse foi o podcast com a professora Beatriz. Tchau pra vocês.